Oi, designers e criativos! Tudo bem? Hoje eu vim trazer mais um vídeo do Briefing Fictício ao projeto na prática para vocês verem todos os detalhes sobre o meu processo criativo e quais são os desafios que a gente encontra durante o desenvolvimento de um projeto. Vamos lá? O Briefing Fictício que eu peguei pra gente trabalhar aqui hoje faz parte do bônus de Destrave Seu Portfólio, que é o meu combo de conteúdos onde eu explico tudo sobre o portfólio. Caso você tenha interesse em conhecer este material, eu vou deixar o link aqui na descrição. Bora lá que eu vou mostrar o briefing junto com vocês. Nós vamos primeiro desmembrar este briefing pra gente descobrir o que nós vamos fazer dentro desse projeto. A gente vai trabalhar para o João Vitor, e o João Vitor tem uma empresa chamada Mr. Músculo, que é uma empresa de suplementos alimentares para atletas, para pessoas que praticam atividades físicas. E é uma loja física que comercializa esses suplementos. A gente vai fazer um post para as redes sociais da loja e o post deve constar algumas informações sobre creatina, então a gente vai trabalhar num post focado para as vendas de creatina e vai ser um post para feed com redimensionamento para story. Eu vou montar apenas para feed hoje, tá bem? E os elementos e as cores que a gente vai trabalhar no criativo vão ser vermelho, preto e branco. E o público-alvo são homens e mulheres de 20 a 35 anos, classe A e B, pessoas que gostam de praticar exercício físico, especialmente musculação. E os atributos que têm relação com a marca são moderna, aventureira, energética, exclusiva, ousada e persistente. Então a gente vai trabalhar em cima desses atributos, em cima desse público-alvo, e o foco da nossa comunicação, o objetivo principal da nossa postagem, que é divulgar os objetivos, que é divulgar quais são os benefícios do suplemento creatina para que posteriormente essa loja faça a venda desse suplemento. Bora lá pro processo criativo. Bem, eu comecei o meu processo colocando as margens, delimitando as minhas margens, e vocês sempre me pedem qual que é a distância de margem que eu coloco, e eu sempre coloco um quadrado de 85 por 85 pixels quando eu faço esse formato de feed em formato quadrado mesmo, tá? Então, caso vocês quiserem repetir ali, é 85 por 85 pixels, tá bem? Depois eu fui lá no Adobe Color, salvei algumas pranchetas de cores, algumas paletas, e fiz essa pequena paleta ali com os círculos que eu costumo fazer em outros processos criativos que vocês já devem ter visto, para eu conseguir ter as cores mais facilmente ali, para conseguir coletar com aquele seletor de cores. Depois eu coloquei na minha prancheta todas as informações que precisam estar no meu criativo. Eu costumo fazer isso no meu processo para eu não esquecer de nenhuma informação, e depois que eu diagramar tudo, eu ter a surpresa de que faltou mais alguma coisa e eu ter que encaixar no meu criativo, porque vocês sabem que é muito difícil, depois que a gente coloca tudo, ter que encaixar mais alguma coisa. Depois eu fui lá colocando as minhas imagens, para minha surpresa as imagens já estavam em PNG, já estavam com sombra, então eu coloquei dessa forma mesmo, resolvi reaproveitar, até porque o nosso background vai ser escuro. E como é um projeto fictício, a gente não tem logo da empresa. Porém, eu decidi enjambrar um logo ali, fazer um logo fictício também, porque na vida real a gente sabe que a gente vai ter que lidar com o logo do nosso cliente. Então, nada mais justo que a gente ter um logo para trabalhar também. Como vocês sabem, no meu processo criativo, eu faço tudo no preto e branco. Como eu já sabia que o meu background ia ser escuro, eu coloquei o preto no fundo. E como eu sabia que eu também queria colocar uma imagem no fundo de uma pessoa musculosa para trazer esse feeling, né, de trazer essa sensação de força mesmo e trazer essa comunicação, eu já trouxe a imagem também ali no meu fundo para que eu conseguisse ter essa conexão e conseguisse ver as relações de contraste entre meu texto, entre as imagens e entre o fundo. É por isso que eu já fui para o background, caso contrário, eu não insiro nada no meu background nesse momento, eu apenas trabalho na diagramação. Depois eu fui lá para os meus textos, porque eu queria fazer o seguinte nesse momento. A minha ideia era puxar algumas flechas e colocar em cantos diferentes da minha imagem essas frases, né, que são os benefícios da creatina. E eu comecei a diagramar e achei que estava muito carregado, estava até preocupada, porque eu pensei, poxa, eu vou ter que abandonar essa minha ideia de colocar em locais diferentes, porque não vai rolar, tem muita informação, tá ficando muito carregado.
e eu não tava gostando muito. Vocês vão ver que eu mexo de lugar várias vezes e não tava conseguindo encaixar. E aí talvez você já tenha percebido onde está o erro, mas eu não vou falar ainda, mas eu percebi um tempo depois que eu já tava batendo a minha cabeça. Pois é, quando eu fui encaixar as frases, eu percebi que eu tava com 2 frases repetidas. E aí eu só tinha 4 frases para diagramar. E aí eu pensei, poxa, que bom, vou poder voltar com a minha ideia principal. E essas coisas acontecem no nosso processo criativo. E é importante a gente prestar muita atenção nesse momento, porque já pensou se a gente entrega para o nosso cliente 2 frases repetidas, o nosso cliente não vê e essa postagem vai para as redes sociais? Então é muito importante você prestar atenção no que você está fazendo. Eu não vi nesse momento e depois eu percebi, mas eu poderia muito bem não ter notado isso. E é por isso que eu não removi essa parte do vídeo, também para servir de alerta para vocês. Depois eu fiz essas conexões, né, essas flashes diferentes, para que eu pudesse conectar o meu texto à imagem da embalagem do produto. Depois que eu finalizei esse criativo, eu pensei que poderia abrir um espaço para má interpretação. Porque existem 2 tipos de creatina, que é a creatina normal e a Crea Pure ali. E aí eu coloquei essas flechas e a pessoa poderia associar que a normal tem esses benefícios que são ligados à flecha e a Crea Pure tem os outros benefícios. E poderia abrir espaço para má interpretação. E observei isso só depois. Então a gente já pode ficar ligado nessas questões também quando estamos desenvolvendo um criativo. Depois eu fui lá para o meu texto principal, né, a copy principal, que era a creatina, e eu coloquei também da Growth Supplements, porque era a imagem que a gente estava colocando ali no nosso criativo, e tava me incomodando essa fonte principal. Não a fonte em si, porque eu busquei uma fonte legal para o meu título, mas eu sabia que isso não estava conectando muito bem com a força, com a garra, com o que a gente queria imprimir no nosso criativo, mas eu não tava achando aonde estava errado, e depois vocês vão ver o que eu tava errando, mas fica pensando ali, talvez você já tenha notado onde eu esteja errando. Depois eu fui fazer o jogo de luzes, porque eu queria colocar o vermelho ali no fundo, que era uma cor que a gente precisava colocar no nosso criativo, e vocês podem ver que eu estampo o vermelho, e depois eu venho apagando ali com a borracha. E esse é um erro de muitos designers, quando a gente vai dar esse jogo de luz, acabar carregando muito criativo, pintando praticamente tudo com uma cor, e isso acaba que não faz o jogo de luz e sim pinta o nosso fundo. Então, designer, quando você for fazer esses jogos de luz, tome muito cuidado para você não carregar demais o seu criativo e acabar perdendo o foco ali, o objetivo desse jogo de luz. Então, tome muito cuidado para não pesar nesse momento. Outra coisa que eu queria chamar a atenção para vocês é que vocês podem ver que eu não deixo os textos super grandes. Não precisa colocar tudo muito grande, porque a gente perde a hierarquia das informações. Então chame atenção para o que precisa chamar atenção e o que precisa ser lido secundariamente, diminua as palavras, porque a pessoa vai lendo por ordem. A pessoa não vai deixar de ler porque o texto está menor. Muito pelo contrário, a pessoa vai conseguir ler tudo na sua sequência. E se a gente deixa tudo muito grande, acaba atrapalhando. Depois eu trouxe essa imagem de fagulhas ali pra gente trazer uma textura pro nosso background e também trazer um sentido para essa luminosidade ali, esse vermelho, né, como se fosse um fogo, uma chama, essa força, essa energia que a gente queria transmitir. E depois eu trouxe essa imagem de garras, que é realmente o que a gente queria remeter. Eu coloquei nas pontas, achei que pesou demais o meu criativo, então eu decidi trazer ali para as laterais, que eu achei que ficou menos carregado, e era um espaço vazio que eu tinha, que eu poderia explorar, porque ainda explorando esse espaço eu ainda conseguia manter os espaços em branco. Depois vocês devem ter notado que eu coloquei o texto ali principal, a palavra creatina em caixa alta, era isso que estava errado ali nesse momento todo, que estava me atrapalhando, porque ficou bem mais forte, mais imponente e trouxe bem mais a personalidade que a gente queria. Depois eu só aumentei o tamanho e corrigi as cores. E vejam só a diferença que faz uma correção de cor no nosso criativo.
a gente consegue imergir bem mais a imagem no restante e todo o contexto que a gente desenvolve. Esse aqui foi nosso resultado final, apesar da gente ter uma embalagem que é verde, que é roxo, acaba atrapalhando um pouquinho o nosso contexto de vermelho e preto. Se fosse uma embalagem de uma creatina vermelha e preta, com certeza ia ficar ainda mais harmônico, ainda mais legal, mas quando a gente faz a correção de cores, a gente consegue um resultado ainda mais legal, porque a gente consegue melhorar a correção. Cuide para no momento da correção de cores você não alterar tanto a embalagem da cor real do produto e não acabar confundindo a pessoa, o consumidor. Veja como diferenciou o creatina em minúsculo do creatina maiúsculo, a gente conseguiu mais força, mais imponência, e como a gente conseguiu uma diagramação interessante para esse nosso criativo, chamando atenção para os elementos que a gente precisa chamar atenção e nos momentos certos. Primeiro a gente lê a creatina, depois a gente lê growth, talvez primeiro a gente bate o olho na imagem, depois a gente vai lendo os benefícios. E aí, designer, o que você achou desse criativo? Conta aqui pra mim se você aprendeu alguma coisa nova com este vídeo. Deixa o like aqui nesse vídeo se você aprendeu alguma coisa nova. Comenta aqui pra mim se você gosta de vídeos como esse para eu trazer mais vezes aqui pro canal. Eu vou deixar na tela 2 vídeos para você continuar aprendendo design gráfico. Um beijo e até a próxima!